Lição de número 1, terceiro trimestre de 2025. Tema da lição: a igreja que nasceu no Pentecostes. Tema geral: a igreja em Jerusalém. Texto áureo se encontra em Atos 2:4, abre aspas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Texto, a verdade prática nos informa o seguinte: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Vamos logo ao comentário que nos informa o seguinte, comentário da lição. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito em Pentecostes marca início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, de acordo com 2:28. No livro de Atos, Lucas ensina esse acontecimento. Esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Então nós vemos que existem pelo menos dois principais propósitos pelos quais o Espírito Santo desceu em Pentecostes sobre aqueles discípulos que lhe aguardavam. Ali haviam 120 discípulos, incluindo a própria Maria, mãe de Jesus, que aguardavam este cumprimento profético, a descida do Espírito Santo. E foi exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo e os encheu com o seu poder. Os dois principais propósitos, portanto, da descida do Espírito Santo foi, número 1, confirmar a ressurreição de Jesus Cristo como sendo aceitável aos olhos do Pai. Jesus morreu, ressuscitou e agora derrama o Espírito Santo, confirmando que verdadeiramente o Pai recebeu o sacrifício de Jesus, único, perfeito e eterno, em favor da salvação, da redenção da humanidade. E número 2, o Espírito Santo desceu para capacitar a igreja a continuar dando sequência na obra iniciada por Jesus, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando as nações, curando os enfermos, limpando os leprosos, enfim, e propagando o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo o que crê, diria Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. Então o evangelho está aí disponível, sendo anunciado através da igreja que recebeu o revestimento, o poder do Espírito Santo para fazer essa obra e tem feito ao longo da história. Muito bem, vamos aqui, portanto, ao primeiro tópico e subtópico de número 1, onde é dito a natureza do Pentecostes bíblico. De natureza divina. Ok.
Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa toda a casa em que estavam assentados, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 2, que foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, Atos 2, versículo 3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamada de teofonia. Teofonia é a manifestação de Deus através de elementos, enfim, meios angelicais, no caso aqui através das línguas, né? Deus, fonia, é a manifestação de Deus através de elementos visíveis, muito bem, e meios visíveis. Teofonia, muito bem. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível, audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés, né? Deus ali também se manifestou através de fenômenos, né? Terremotos, fogo, enfim, fumaça, etc., teofania divina. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos, um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo, que quer dizer saída. 19, versículo 16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus, te fez ouvir a tua voz para te ensinar sobre a terra e te mostrou o teu grande fogo. Ouviste as suas palavras do meio do fogo. De acordo com Deuteronômio 4, 36. Deuteronômio quer dizer repetição. Estamos em uma aula, então a gente tem que estar ensinando, na medida do possível, aquilo que for necessário para o nosso elevo espiritual, nosso crescimento. Agora, subtópico de número 2, um evento paralelo ao Sinai. Muito bem. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo lá no Sinai, a terra da lei, ou melhor, lá no Sinai, a letra, eu deixei os óculos em casa e algumas vezes eu posso estar errando na pronúncia da palavra, mas não tem problema, a gente tenta corrigir aqui. Muito bem. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Deuteronômio, capítulo 9, versículos 10 e 11. Aqui, no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita no coração, de acordo com Jeremias, capítulo de número 31, versículo 33, e 2 aos Coríntios 3:3. Ok? Então, quer dizer, existe, na verdade, né, esse evento aqui paralelo, né? Porém, sabemos que Pentecostes é um evento superior, porque ele traz uma ênfase também à nova aliança. A nova aliança, que foi realizada por Jesus. Tá? Então, inclusive, eu vou ler esse versículo aqui, 3:3, de 2 aos Coríntios, primeira referência que eu vou estar lendo, é muito importante para nós continuarmos a nossa lição. 2 aos Coríntios, segunda porque é carta. Se fosse livro, seria segundo, por exemplo, segundo Crônicas, segundo Reis, etc. Mas como é carta, é segunda. Segunda aos Coríntios, segunda de Pedro, segunda de João, etc. Né? Segunda, a carta, segunda aos Gálatas, segunda carta escrita a Timóteo, já falei, né? Segunda Timóteo, etc. Vamos lá. 3:3 de segunda aos Coríntios. Eu falo o seguinte, 3:3 de segunda aos Coríntios. Vedes, é isso mesmo? Não vedes nada.
E, ó, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Jeremias fala no 30, quero ler também Jeremias, aproveitar até Jeremias, né, 31, é isso mesmo? 31:3 de Jeremias, ele vai fazer referência à nova aliança, e o Paulo ratifica aqui, né? Paulo veio bem depois de Jeremias, então Paulo está o que aqui? Ratificando, né? Jeremias 31, né? onde eu citei aqui, né? Jeremias, é isso mesmo? Ok. Jeremias 31:33. Jeremias 31:33. É importante nós lermos também essa palavra, onde nos informa o seguinte, Jeremias 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Nós somos o novo Israel de Deus. Porque o Israel de tempos bíblicos rejeitou, né? A Bíblia fala que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da água, do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Está lá no capítulo 1, versículo 11 ao 13 do Evangelho conforme João. Vamos lá. 33, Jeremias, né? 31, né? Versículo 33. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou melhor, 33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei eu. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Interessante que uma aliança pressupõe, você é de Deus e Deus é seu. Por isso que você fala, meu Deus, meu Deus. E Deus fala, meu filho, meu servo. Aliança é isso. Você fala, você que é casado, por exemplo, minha esposa. A esposa fala, meu marido, meu esposo, etc. Então, a aliança pressupõe isso. Então, Jesus, a proposta da nova aliança é colocar, né, a lei de Deus, a lei moral de Deus no coração do homem. Né? Em tempos bíblicos, a lei moral de Deus, ali, como um resumo da lei moral de Deus, porque a lei moral de Deus é mais abrangente do que os 10 mandamentos, mas ali é um resumo. Não tem apenas 10 mandamentos, tem mais mandamentos, mas ali era um resumo. Né? O decálogo quer dizer 10 palavras. Decálogo, logo, álogo quer dizer verbo, 10 palavras. 10 palavras, verbo quer dizer palavra. Muito bem. Então, é isso. Você que faz parte da nova aliança, você que está sob a perspectiva da nova aliança, a palavra de Deus está dentro de você. Os princípios morais, bíblicos, os valores estão dentro de você. E você tem o autor da palavra que também está dentro de você, porque o Espírito Santo, ele reside em nós. E aí, o que acontece? Você vai se submeter, na medida do possível, de livre vontade, porque o Espírito Santo vai te capacitar para isto e vai te convencer que é melhor obedecer do que se sacrificar. Não é isso que fala a palavra? Também lá em 1 Samuel, é isso mesmo? 15, vamos a 1 Samuel 15:22, é isso mesmo? Acho que é 15, 22 de primeiro, tá vendo falando de 1 Samuel, tá vendo? Que se é livre é primeiro, não é primeira. 15:22, é isso? Diz assim, porém Samuel disse, 2 pontos, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Tá? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então, obedecer é melhor do que se sacrificar. Tá certo? Então é isso que acontece. Deus colocou as normas das leis morais em nossos corações, e o autor, né, das Escrituras, que é o Espírito Santo, que também está em nossos corações. Vamos lá.
primeira, né? Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios primeiro. Segundo aos Coríntios, estou aqui em segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Olha só, segundo aos Coríntios 6, 16, fala assim, olha só. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Preste atenção. Qual é a conexão que existe, né? Conforme aqui Paulo escreve. Qual a ligação, a conexão que há entre o santuário de Deus, você é santuário de Deus, e os ídolos? É uma pergunta, retórica inclusive. Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Deus habita em você, que crê na sua palavra, que está debaixo, sobre quer dizer debaixo, sobre em cima, sob debaixo. Você que está debaixo da nova aliança, Deus, através do Espírito Santo, habita em você. Olha só, aos Coríntios 3,16, fala o seguinte, olha só. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você tem o Espírito Santo habitando em você. Tem mais uma referência, mas não vou citar não. Vou continuar aqui. Agora vamos, portanto, ok? Eu estou agora no terceiro subtópico, né? Que diz o seguinte: centrada em Cristo e nos tempos finais. É isso mesmo? Vamos continuar, não posso demorar muito. Não posso demorar muito porque o celular não comporta uma mensagem mais de 30 minutos. É 32, me parece. É isso mesmo. Vamos lá. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo, de acordo com Atos 2, 23 e 24 e também versículos 32 e 33. Isso significa que, embora Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, que Cristo tem Cristo como seu centro. Pentecostes. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes poderia ser sem, ok, voltando aqui, sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, vírgula, pois não há Pentecostes sem cruz. Não há Pentecostes sem cruz. Não há nada sem cruz. Alguém disse o seguinte, abre aspas, antes de Deus declarar, lá no Gênesis, capítulo 1, haja luz, Deus declarou, haja cruz, fecha aspas. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o complemento profético de Joel, onde eu citei, Joel 2, 28, onde está escrito, eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne dos que creem. A salvação é para todos os que creem. A vitória de caráter espiritual é sobre todos os que creem. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele espera que as pessoas respondam o amor dele, João 3,16, em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6, está escrito bem assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Continuando aqui, Joel 2,28, é isso que está escrito, não é? Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Que anunciava que Deus derramaria seu espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico. Escatologia, estudo das últimas coisas. Logia, estudo. Escatos, últimos. Ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas. Nós estamos no fim dos tempos. Se renda a Jesus, se submeta a Jesus, resista através da presença do Espírito Santo a tentação do diabo, em oração e vigilância, disse Jesus. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. E se submeta à palavra de Deus e faça a vontade de Jesus. Ora, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, está ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Agora nós vamos, em nome de Jesus,
Vamos aqui ao tópico de número 2. Talvez não vai ser possível comentarmos a respeito do tópico de número 3, porque o tempo está passando aqui. Passa muito rápido, 30 minutos é muito rápido. Vamos lá aqui. Tópico de número 2 traz como título o propósito do Pentecostes bíblico. Subtópico 1, promover verdadeira adoração. Vamos lá, continuando. As manifestações externas, como o som do vento, do fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista que o Pentecostes produz internamente na vida dos crentes. Aquilo que o Pentecostes gera no coração dos que creem, né? Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Esse também foi um dos propósitos. Eu falei de 2, mas são 3, né? O primeiro Deus estava ali com o Pentecostes ali, com a vinda do Espírito Santo, deixando claro que ele aceitou, reconheceu como autêntico o sacrifício único, perfeito e eterno de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, capacitar a igreja para continuar evangelizando, fazendo a obra, dando sequência à obra que Jesus iniciou. Em terceiro e último lugar, aqui está falando que o Pentecostes também teve como propósito promover uma consciência de adoração sobre aqueles que creem. Adoração em espírito e verdade, conforme está escrito lá no capítulo 4, versículo 24 do Evangelho conforme João. Lá é dito que os verdadeiros adoradores haverão de adorar o Pai em espírito e verdade. Espírito quer dizer, tem que ter uma vida espiritual, tem que ter uma espiritualidade, tem que ter a presença do Espírito Santo. E em verdade quer dizer, a palavra que é a verdade. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que adorar fundamentado nas Escrituras, guiados, orientados pelas Escrituras sagradas. Do contrário, Deus não aceita esse tipo de adoração que não está fundamentada na verdade e que não existe, né, um novo nascimento por parte desse adorador. Esse adorador tem que ter o Espírito Santo, tem que ter nascido de novo, ele tem que ter uma espiritualidade. É o que está escrito. Vamos lá? Continuando. Foi promover a adoração. Continuando. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2 e versículo 11. Logo o Pentecoste que não adora. Logo o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. É o que está escrito no 10:46. Depois nós vamos conferir essa referência. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um cristão, um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, dá bem as graças. 1 Coríntios 14:17, né? Nós vamos conferir também essa referência. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Vamos lá. Em primeiro lugar, Atos 10:46 é uma referência. Atos 10:46, não é isso? É uma referência aos gentios. Daqui que estavam ali em dias de Pentecostes e viram aquele movimento. Vamos ver como foi que eles, os gentios, que eles responderam aqui. 46. É dito o seguinte. 46, fala assim, ó. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, etc. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Mas aqui o cerne desse versículo 46, eu li o 47 também e o 48, mas o cerne é: pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. O Pedro aqui está falando que viu. Quando Pedro foi lá na casa do Cornélio, né, por ordem divina, ali foi quando foi aberta a porta para os gentios. O Pedro ali ministrou uma palavra e o Espírito Santo veio sobre os gentios ali. E a Bíblia fala que eles glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, porque o Pentecostes também ali desceu, quer dizer, Jesus batizou com o Espírito Santo ali, aquela comunidade ali, naquela reunião, aqueles que estavam presentes,
e eles engrandeceram a Deus, na medida em que o Espírito Santo veio sobre eles. Então, quer dizer, o Pentecostes também tem esse propósito, né? A levar as pessoas a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a louvar a Deus, e assim por diante. Uma outra referência que eu gostaria de ler é 1 Coríntios 14, 17, 1 Coríntios 14, 17, onde nos informa o seguinte, olha só, 1 Coríntios 14, 17, diz o seguinte, 14, 17, ok? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado, ok? Aí. Está falando sobre o Espírito Santo. O contexto aqui é o dom de profecia, etc., dom de língua, vários tipos de dom que o Espírito Santo concede a cada um, né? Aí vai falar o seguinte, que a importância de se pregar a palavra, né? No poder do Espírito Santo. Porque o falar em língua edifica a si mesmo, mas o pregar a palavra, seja ela, né, numa forma tradicional ou através da profecia, né, engrandece a Deus e edifica as pessoas. Porque está escrito também aqui que o propósito da profecia, no capítulo 14, no versículo 3, olha só, o propósito da profecia está no contexto, que eu olhei aqui, está no contexto. Daqui a pouco nós vamos encerrar essa mensagem aqui, essa aula. Está escrito aqui, capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então o propósito da profecia qual é? É edificar, exortar e consolar. Muito bem. E o Espírito Santo, ele presente na nossa vida, vai nos levar a fazer isso. Não é você sair por aí falando bobagens, que não vai edificar ninguém, condenando, criticando. Não, você tem que falar uma palavra que edifica, que consola e que exorta, no sentido mais positivo da palavra, né? E a Bíblia diz que tudo deva ser feito com amor. Está escrito onde? No 14, no 4,15. 4,15 aos Efésios. Tudo tem que ser feito com amor. Olha só, nós estamos aqui falando de Jesus, a respeito de Jesus, estamos pregando a palavra do Senhor e não podemos perder tempo, porque tempo é precioso. A Bíblia fala para remirmos o tempo. 4,15, né, aos Efésios, com óculos ou sem óculos, vamos ler as Escrituras. Assim está escrito, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão, Jesus é o paradigma moral, espiritual, né, da parte de Deus para com a igreja, para com cada um de nós que cremos. Eu agora vou dar sequência aqui, onde é dito o seguinte, muito bem, né? Cheguei aqui, estou aqui mesmo. Não, onde é que eu estou aqui mesmo? Voltando aqui um pouquinho. Ok. Subtópico 2 do tópico 2, né? Tópico 2, estou no subtópico. Talvez não chegue ao tópico de número 3, mas não importa. Subtópico 2, onde fala o seguinte: poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo, a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir a sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita do poder para testemunhar, né? É o que está escrito em Atos 1:8, onde é dito: recebereis o poder que há de vir sobre vós e recebereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. De fato, é isso que acontece depois de Pentecostes, né? Está lá no capítulo 4 e versículo 33 de Atos 4:33, vamos lá verificar essa referência. Não estou conseguindo enxergar aqui, eu estou sem óculos. Eu ia saber exatamente quantos minutos ainda faltam. 4:33, mas não importa. Se parar de gravar aqui, a gente coloca o que gravou.
O que gravou, a gente coloca. 4:33, olha o que está escrito aqui, ó. 4:33, ó. 4:33 fala assim, ó. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Nós temos que testemunhar do Senhor Jesus. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Você também foi enviado, disse Jesus. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Lá no capítulo 15 versículo 16 a seguir, de Marcos. Então nós temos que pregar. É o que está falando aqui, ó. Eles pregavam com ousadia, pregavam com sabedoria, pregava com convicção de fé. É assim que nós vamos pregar. Eu não deixo de pregar. É 35 anos pregando. Não quer nem saber quem é a pessoa. Eu vou encontrando e vou pregando. Seja homem, seja mulher, jovem, criança. Eu prego começando pela minha própria casa. Porque é a ordem divina. E Deus se encarregará. Como diria Paulo, uns semeiam. A palavra é semente. Outros regam. A palavra é água. E Deus dá o crescimento. Isso está escrito na palavra? Muito bem. Eu vou estar lendo aqui agora. Se cortar aqui, eu vou colocar até onde foi. Porque o celular não comporta. Não tem potencial. Tem uma potência pequena, né? Um celular simples. Mas por enquanto é esse que eu tenho. E eu vou produzir vídeo. Vou continuar produzindo, enquanto Deus permitir, com esse mesmo. Até segunda ordem. Né? É na simplicidade que Deus opera também. Está escrito, confere lá. 4:10 de Zacarias. Nós não podemos ignorar o dia dos pequenos começos. Está lá escrito. É pequeno, é humilde, é simples esse aparelho? Mas não tenho condição de comprar outro? Vai esse mesmo, em nome de Jesus. Agora eu vou só ler, então, aqui. Na medida do possível, talvez eu nem consiga comentar mais nada. Vamos lá. Terceiro e último tópico. Ok? Muito bem. Terceiro e último tópico, característica do Pentecoste bíblico. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como um batismo no Espírito Santo, dos cristãos. Atos 1, 5 e versículo 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Inclusive Maria, que estava lá, né? Ela foi batizada certamente com o Espírito Santo. Né? Não tenho a menor dúvida. Atos 1,15, no versículo 14, faz referência a Maria, mãe de Jesus. Atos 2,4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra. João 15, versículo 3. E que seus nomes estavam rolados nos céus. Lucas 10, 20. Eram pessoas salvas, mas precisavam do revestimento. Tem gente que já foi salvo, é salvo, mas não tem um revestimento, não tem esse poder para poder orar. Seja esse dia eu orei no meio da rua, alguém pediu, o povo passava, eu queria saber, com voz alta, né? Eu prego o tempo todo, não quero nem saber, porque não sou eu, é o Espírito Santo através de mim, e o Espírito Santo quer fazer a obra também através de você, quer curar através de você, quer restaurar vidas através de você, quer curar espiritual, moral, emocional. É Deus que cura, mas o instrumento é você. Você que tem o Espírito Santo, que tem esse poder. Ele na condição de um poder, né, de um revestimento, que é esse poder tremendo nas suas vidas. Eram, portanto, crentes, contudo, Jesus não mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. Atos 1, 5. O Pentecoste bíblico é por consequente, distinto